Você quer ser invencível? Então, aprenda a arte de abandonar aquilo que nunca esteve sob o seu controle. Imagine um homem preso em correntes invisíveis. Ele não está em uma masmorra, está na própria mente. Vive reagindo ao mundo, à opinião alheia, ao clima, à economia, ao que dizem e ao que fazem. Epicteto chamaria isso de escravidão voluntária. A primeira porta da liberdade não é aberta com força, mas com compreensão. O momento em que você percebe, de verdade, que algumas coisas estão sob seu poder e outras não. E que lutar contra o que não depende de você é como socar o vento. Você se cansa, mas o mundo não muda. Epicteto dizia: não busque que os acontecimentos ocorram como deseja, mas deseje que eles ocorram como acontecem, e sua vida fluirá serenamente. Esse não é um convite para ser passivo, é um chamado para se tornar imune, para deixar que a vida aconteça, enquanto você mantém firme o único território que realmente é seu, a sua mente, a sua vontade e a sua atitude. O mundo não pertence a você. O que pertence é o seu poder de escolher como reagir. E essa escolha é a chave que abre a porta. O tesouro que não pode ser roubado. Ninguém pode ferir você sem a sua permissão. Epicteto. A maioria das pessoas vive como se a felicidade fosse um presente embrulhado nas mãos de outros. Um emprego. E quando esse presente é retirado, elas se sentem quebradas. Mas a verdade é simples e brutal. O que depende de outros nunca foi seu. Epicteto nos lembraria que a única riqueza inabalável é aquela que ninguém pode arrancar. O que você constrói dentro de si. Paz de espírito, clareza de propósito, autodisciplina, tudo isso vive atrás das muralhas da sua mente. E só você decide quem entra ou sai. O sistema quer que você acredite que felicidade se compra, que liberdade é uma promoção de fim de semana, que sua autoestima cabe dentro de um like. Mas isso é só uma coleira dourada. Quando você entende que nada externo é realmente seu, descobre também que ninguém mais pode te controlar. O mundo perde o poder de te acorrentar, porque o que é mais precioso já está blindado. A prisão que ensina a amar as grades. É impossível para um homem aprender aquilo que acha que já sabe. Epicteto. A prisão mais perigosa não tem paredes, nem guardas, nem grades de ferro. Ela é construída dentro da sua mente. E o pior é que, antes mesmo de perceber que está preso, você já foi ensinado a amar as grades. Desde criança, você foi condicionado a esperar ordens, pedir permissão, competir por medalhas que não significam nada. O sino da escola não era apenas o fim da aula. Era o som do adestramento, um ensaio para o toque de entrada e saída do trabalho. A sociedade não te prepara para a liberdade. Ela te prepara para servir. E quando alguém tenta escapar, o sistema usa suas armas mais sutis. O medo de ser diferente, a culpa por não seguir o caminho certo, a vergonha de não se encaixar. O estoico vê o jogo e recusa as regras. Ele entende que não se trata de quebrar correntes, mas de parar de segui-las. Porque a liberdade verdadeira não é dada, é tomada. O dia em que a máscara cai, a liberdade é o único bem que, uma vez perdida, torna todos os outros irrelevantes. Epicteto. Chega um dia, silencioso, comum, sem aviso. Você acorda, olha ao redor e percebe que tudo à sua volta é um teatro. As conversas, os sorrisos, as metas de vida, os sonhos prontos, todos interpretando um papel que não escolheram. E então, pela primeira vez, você se pergunta: quem eu sou sem essas máscaras? A resposta é incômoda. Porque quando a máscara cai, você não vê apenas o mundo como ele realmente é. Você vê a si mesmo e a vida que viveu seguindo um roteiro escrito por mãos que nunca se importaram com você. O estoico não teme esse momento. Ele o recebe como um guerreiro recebe a dor. Não como punição, mas como revelação, pois a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre mais leve do que a mentira que a esconde. O inimigo dentro. Nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Epicteto. Você achava que a prisão era feita de grades visíveis, mas a pior delas está na sua mente.
Não foi o sistema, a escola, a sociedade ou o chefe que mais te aprisionaram. Foi você. Foram as vezes que você acreditou que não era capaz. Foram as desculpas que você contou até que virassem verdades confortáveis. Foi o medo de falhar que te fez nunca tentar. Aqui está o golpe mais cruel. Você carrega o carcereiro dentro de si. Ele veste a sua voz, usa a sua cara e fala como se estivesse cuidando de você. Mas tudo o que faz é manter você na mesma cela. O estoico sabe que essa guerra é a mais difícil, porque não se vence com força bruta, mas com vigilância, disciplina e coragem para se encarar no espelho e dizer: a partir de hoje, não sou mais prisioneiro de mim mesmo. O primeiro passo, fora da cela. A liberdade não é algo que nos é dado, é algo que conquistamos dentro de nós. Epicteto. A saída nunca foi a porta, foi o despertar. É nesse instante que você percebe: não há resgate vindo, não há salvador, não há momento certo. O momento é agora, e ele nunca mais vai voltar. Você não precisa esperar estar pronto. Não precisa ter todas as respostas. Só precisa dar o primeiro passo, mesmo que seja pequeno, mesmo que ainda doa, mesmo que o medo caminhe ao seu lado. O estoico entende que a liberdade começa na escolha mais simples: agir. E agir, aqui, não é derrubar todas as paredes de uma vez, mas abrir espaço suficiente para respirar, para sentir o ar novo entrando, para que o mundo lá fora se torne possível de novo. Esse é o momento em que você deixa de ser espectador da própria vida e se torna o autor. E a partir daqui, cada passo vai doer, mas vai doer por um bom motivo, porque você está se tornando livre. O silêncio, onde tudo se revela. Se você quer ser inabalável, aprenda a silenciar o mundo dentro de si. Epicteto. Quando você dá o primeiro passo para fora da cela, o barulho ainda te segue. Vozes, lembranças, julgamentos, cobranças invisíveis. É como se o velho mundo tentasse te puxar de volta. Mas então, você se cala, não responde, não se justifica. E nesse silêncio, o que parecia confusão começa a se reorganizar. O silêncio ele separa o que é ruído daquilo que é verdade. E aos poucos, você percebe que a maioria das batalhas que travava não eram com o mundo, mas com você mesmo. É nesse espaço quieto que você encontra as perguntas que importam e começa a ouvir a única voz que realmente importa, a sua. O resto é eco. E é aqui que surge a força para seguir, porque quem sabe ouvir a si mesmo não é mais manipulado pelo coro ensurdecedor da massa. A escolha que rompe correntes não são as coisas que nos perturbam, mas o significado que damos a elas. Epicteto. O silêncio te mostrou a verdade. Agora, ela exige uma decisão. Não é mais sobre entender que está preso, é sobre romper a porta, mesmo que isso signifique deixar para trás tudo o que parecia seguro. A vida vai te oferecer 1000 razões para adiar: estabilidade, conforto, promessas de que um dia será diferente. Mas um dia é a mentira que mantém escravos sorrindo. A escolha vem com dor, porque para nascer de novo, algo precisa morrer. Hábitos, crenças, amizades que só existiam para manter você no mesmo lugar. E quando você decide, não há aplausos. O mundo não celebra a sua fuga. Ele tenta te puxar de volta. Mas nesse momento, uma chama se acende. E essa chama é impossível de apagar. O treino da clareza mental. Não é o mundo que confunde você, mas a névoa que você carrega dentro. Epicteto. A mente, como vidro empoeirado, distorce tudo. A realidade parece cruel, as pessoas parecem traiçoeiras, os caminhos parecem bloqueados. Mas a verdade não mudou. Apenas você ainda não aprendeu a ver. O treino da clareza não é leitura de livros, nem discursos filosóficos. É polir o vidro todos os dias. Uma reflexão silenciosa ao acordar. Uma escolha de não reagir à raiva. Um instante em que você observa seus pensamentos sem se perder neles. Cada distração que você ignora é um ponto a menos de poeira. Cada emoção que você observa sem se render é um risco a menos de distorção. E quando a prática se torna hábito, algo muda. A paisagem antes turva se revela.
As decisões que antes eram carregadas de medo agora aparecem claras, precisas. As provações ainda vêm, mas o vidro está limpo. E então você entende. Clareza não é talento, não é sorte. É treino diário. É insistir quando ninguém mais está olhando. É o aço mental sendo forjado na repetição silenciosa, na atenção que poucos têm coragem de dar. E quando o vidro finalmente reflete sem distorção, você percebe. Não é que o mundo mudou, é que você finalmente está pronto para ele. As provações como mestre oculto. O aço não se torna forte sem o fogo. O homem não se torna firme sem a prova. Epicteto. A vida não se curva diante de sua vontade. Ela oferece dor, perdas, derrotas e sorri silenciosa enquanto você se contorce. Mas cada prova que surge não é inimiga. É mestre oculto, forjando aquilo que ninguém mais poderia ensinar. Imagine o ferreiro diante do metal, frio, rígido, inútil. Ele o lança no fogo, bate com o martelo, dobra e dobra novamente. Até que o aço, antes frágil, se torna indestrutível. Você também é aço. As dificuldades queimam, golpeiam, testam seus limites. E cada vez que você resiste, observa, aprende, não sucumbe, você se torna mais do que antes. Mais forte, mais atento, mais capaz de suportar o mundo sem se perder. E quando olha para trás, vê as cicatrizes que o fogo deixou, mas percebe também que nenhuma delas poderia ser apagada. Cada dor foi um treinamento, cada perda, uma lição. O mestre não é doce, não pede licença. Ele aparece em silêncio, no caos, na noite sem sono, no golpe inesperado. E só os que aprendem com ele descobrem a força oculta que carregam, porque o verdadeiro poder não vem da ausência de provações, vem de você se tornar inquebrável apesar delas. Serenidade, o sinal da vida superior. A serenidade não é ausência de tempestade, mas domínio da alma em meio a ela. Epicteto. Imagine alguém caminhando no centro de um vendaval. O mundo ao redor grita, corre, luta, se perde, mas ele avança, sem pressa, sem medo, sem se deixar arrastar. Serenidade não é destino reservado a poucos, é o reflexo invisível de quem venceu o próprio caos. Quem domina pensamentos, emoções e impulsos, descobre que nada externo tem poder de perturbar. O mundo oferece insultos, perdas, ilusões e distrações. Todos tentam quebrá-lo, seduzi-lo, desviá-lo do caminho. E ainda assim, ele permanece inabalável. Não é indiferença, é força silenciosa. É consciência de que nada vale mais do que a paz interior. Serenidade é a medalha que ninguém vê, mas todos sentem. O sinal de que você não é mais refém das circunstâncias. O prêmio do guerreiro que aprendeu que vencer não é conquistar o mundo, mas conquistar a si mesmo. E quem alcança isso, não teme, não se apressa, não se perde. Ele simplesmente caminha. E o mundo ao redor aprende, mesmo sem perceber, a respeitar quem encontrou a paz que todos buscam e poucos alcançam. A liberdade de morrer de fome, mas não de perder a alma. Prefiro morrer de fome do que me vender por conforto. Epicteto. Há momentos em que a vida nos empurra para escolhas extremas, onde manter princípios parece custar caro demais, onde o preço da integridade é contado em sofrimento e solidão. Mas a alma não tem preço. A dignidade não se negocia. O mundo pode oferecer comida, status, segurança, mas tudo isso se torna prisão se você entrega o que é mais importante, sua essência. Imagine-se diante do vazio, com mãos estendidas à escassez, contudo tentando dobrar sua vontade. É nesse instante que a verdadeira liberdade se revela. Não vem do que você tem, mas do que você se recusa a ceder. O corpo pode fraquejar, mas a mente permanece intacta. O mundo pode ameaçar, mas a consciência se mantém inabalável. Porque aqueles que nunca traem a si mesmos carregam uma força que nenhuma circunstância consegue destruir. E então você entende, morrer de fome é pouco diante de perder a alma. A verdadeira vitória não é sobreviver ao mundo, é sobreviver a si mesmo, mantendo-se íntegro, mesmo quando tudo ao redor implora pelo contrário.
A liberdade real não se compra, não se negocia, se conquista. E quem a possui, nenhum preço, nenhum medo, nenhuma prova poderá jamais lhe roubar. Você percorreu uma jornada que poucos têm coragem de trilhar. Viu a liberdade que nasce do silêncio, sentiu a força das provações e percebeu que nada no mundo pode quebrar quem domina a própria mente. Mas esta é apenas a porta de entrada. O conhecimento que transforma precisa ser cultivado. Precisa de prática diária. Precisa de companheiros que compartilham o mesmo caminho. Se você sentiu que algo mudou dentro de você, que uma chama foi acesa, então faça dela mais do que um momento. Transforme-a em... Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que te desafiam, que te fazem pensar, que te elevam. Curta este vídeo se ele ressoou com você, se você reconheceu a verdade que muitas vezes ignoramos. E compartilhe com quem precisa ouvir que a verdadeira liberdade, a verdadeira começa dentro da própria mente. Não é apenas um clique. É um passo em direção à vida que você nasceu para viver. A jornada continua, e quem caminha conosco não anda sozinho.